Bom dia a todos. Meu nome é Fábio e esse vídeo é parte do seminário da disciplina de microprocessadores do curso de bacharelado em Engenharia Elétrica do IFSC, campus Itajaí. O tema do seminário é a evolução dos microprocessadores nos embarcados de jogos eletrônicos. Então, para entender a proposta do seminário, nós precisamos entender alguns termos iniciais. O primeiro é sistema embarcado. É um sistema microprocessado, encapsulado ou dedicado exclusivamente a uma tarefa. Então, um aparelho de DVD, né, algo encapsulado assim para uma tarefa exclusiva e que seja microprocessada. No caso do seminário, a gente vai focar em jogos e vamos entender outro termo aqui, console de jogos eletrônicos. Então, é um sistema embarcado dedicado principalmente à execução de software de jogos. As principais plataformas de jogos eletrônicos que utilizam embarcados são os consoles domésticos de mesa, os consoles portáteis e os arcades. Os três tipos de plataformas se aproximam e se afastam em alguns momentos. Então vamos entender aqui o que é cada um. O arcade. Essa plataforma surgiu utilizando apenas tecnologia mecânica. No Brasil ganhou o nome de fliperama, porque se utilizava controles de flip como interface de entrada. Hoje em dia, principalmente pinball, que a gente fala, que tem esse flip do lado. Mas eles também podiam utilizar energia elétrica para iluminação e alguns movimentos controlados por motores. Eram instalados em locais públicos e o seu consumo era feito por moedas, aqui no Brasil mais por fichas, né, compradas. A partir da década de 70, então surgiram os primeiros protótipos de máquinas utilizando circuitos eletrônicos discretos. Isso evoluiu posteriormente para a utilização de microprocessamento, principalmente para calcular pontos. Isso alimentava mais o consumo da máquina, né? Os consoles portáteis, eles também têm essa origem, né? Essa semelhança. No primeiro momento apenas eram feitos de partes mecânicas e depois houve a utilização de eletrônica na mesma década, né? Década de 70. Então eles são consoles domésticos projetados para uso individual e portátil. São bem compactos, utilizam bateria recarregável ou pilhas e a interface deles, tanto de entrada quanto de saída, é integrada no próprio corpo do dispositivo, né? Então os botões e a própria tela, o som, tudo é integrado no próprio corpo do dispositivo. Já os consoles domésticos de mesa, eles são dispositivos projetados para serem ligados a uma TV. O foco dele é doméstico. Ele utiliza um joystick separado do corpo do dispositivo e também utilizam mídias para troca dos jogos, né? Então essa é uma diferença grande com o arcade, que a máquina inteira é um jogo, pelo menos naquele primeiro momento. E surgindo esses aparelhos, então a pessoa tinha, né, o usuário tinha capacidade de trocar o jogo. Essa plataforma será utilizada aqui com foco nesse seminário, com maior foco, porque nós conseguimos dividir os lançamentos desde o surgimento da plataforma até o dia recente por gerações. E essas gerações são ditadas principalmente por mudanças tecnológicas, pelo formato que eles escolheram para esses produtos. Nós vamos utilizar esse formato aqui com 9 gerações, né? Esse padrão. Então, a primeira geração, que é importante dizer, é que a primeira geração ela não
utilizava eletrônica, é, microprocessadores, na verdade. Ela utilizava apenas eletrônica discreta. O que eles notaram, né, o primeiro lançamento é da Magnavox, eles perceberam que com auxílio de circuitos eletrônicos você conseguiria emitir luzes e controlá-las em um monitor CRT, né? O tubo de raio catódicos era a tecnologia utilizada nas TVs naquele momento. No mesmo ano, em 72, o Nolan Bushnell e o Ted Dabney, eles criaram uma máquina, basicamente copiando o que a Magnavox fez no Odyssey, e colocaram no arcade, né? Foi o primeiro arcade de popularidade, existiam poucos arcades antes, na verdade ano anterior que haviam aparecido os arcades, utilizando eletrônica, né? E levantaram uma boa grana, foi popular, por isso eles conseguiram fundar a Atari, né? Eles tomaram um processo aí da Magnavox pela cópia, mas a Magnavox aparentemente processou, achando que eles tinham feito engenharia reversa e, pelo que consta, a engenharia que eles utilizaram era bem diferente. Mas se você procurar os dois jogos, vai ver que é bem parecido. Na segunda geração, aparecem os primeiros jogos utilizando microprocessadores. Essa geração é conhecida como geração 4 bits. É, o primeiro é o ele não é conhecido, é de 76, que tem uma lista dos jogos, né, dessa geração de 77 a 83, mas o console mais conhecido dessa época é o Atari 2600, né, lançado em 77. Ele era, pensando na arquitetura dele, ele utilizava 128 bytes na memória RAM, 4 KB era o máximo que ele utilizava em cartucho, então o primeiro aí, todos os outros já utilizavam cartucho, né? Essa era a mídia mais comum nessa época, nesse período. Então a memória ROM inteira no cartucho. E que processador ele utilizava? Então esse processador que ele utilizava era baseado numa família já conhecida na época. A gente vai ver que vários, né, processadores dessa época eram baseados nessa família, que é da MOS Technology 650 e alguma coisa ali. Nesse caso, 6507. Já era 8 bits, a gente falou ali da geração 4 bits, né? Mas são coisas diferentes, né? O nome da geração não tem a ver exatamente com a CPU. O clock base dele era 1.19 MHz. Uma litografia de 8 micrômetros. Nessa época é bem fácil achar litografia, porque provavelmente por questão de marketing. Mas ele era, então, como eu falei, um processador, na verdade uma versão mais barata do 6502, né? Essa família já era barata, mas esse processador que eles utilizaram já era uma redução de um irmão ali de produção. Então, da redução, o original tinha 40 pinos, ele foi reduzido para 28. O barramento de endereços também foi reduzido de 16 para 13 vias, né? Ele tinha 8 vias de barramento de dados, tinha poucos registradores, um acumulador de 8 bits, dois registradores de índice de 8 bits, 7 bits de sinalizador de status de processador, de 1 bit,
um ponteiro de pilha de 8 bits e um contador de programa de 16 bits. Uma curiosidade é que a equipe que desenvolveu essa família de processadores, né, da MOS Technology 650 e aí um número mais conhecido é 6502, é a mesma equipe que desenvolveu o Motorola 68000, que foi um processador bem utilizado. A gente vai ver que outras plataformas utilizavam esse processador. A terceira geração é conhecida como geração 8-bit e o produto inaugural dela é o Nintendo Famicom de 83, lançado no Japão. No mercado exterior ele foi lançado como NES, Sistema de Entretenimento Nintendo. Aqui no Brasil nós tínhamos reserva de mercado e mas e havia algumas cópias, né? Mas elas eram conhecidas como Nintendinho. Então alguns outros aqui da Sega SG-1000, Sega Master System, também ficou conhecido, Atari 7800. Da arquitetura dele, ele utiliza um chip auxiliar para gráficos, né, PPU da Ricoh, de 2 KB de memória RAM, de memória VRAM, né, memória para imagem. A RAM dele é 2 KB, é expansível pelo cartucho. O máximo da capacidade do cartucho era 1 MB. Falando então, vamos aqui para processador, que é o que importa mais nesse seminário. Então, o chip de processamento deles, eles utilizavam dois, dependendo da região do sistema de TV. Então, em NTSC, eles utilizavam um chip da Ricoh 2A03, baseado aí também na MOS Technology 6500, né? 6502, enfim, que nós já comentamos. E o clock base nesse sistema era 1,79 MHz. E em PAL, que é o outro tipo de sistema para TV, esse é 50 Hz, 50 Hz a TV varia, né? A imagem da TV varia. Eles utilizavam outro chip, que era Ricoh 2A07. Um processador de 8 bits, né? A litografia dele em 6 micrômetros, né? 6 micrômetros. Ali nos anos 80, houve uma troca também nas arquiteturas de arcade, que foi importante. Anteriormente você tinha uma máquina por um jogo. E aí surgiu novas arquiteturas que utilizavam um conjunto placa-mãe e cartucho semelhante aos jogos, aos consoles de mesa. E essas empresas conseguiam lançar uma máquina com uma placa-mãe e que trocava apenas o cartucho, né? Isso por uma troca ali de experiência entre desenvolvedores das duas plataformas. Está aqui algumas plataformas que tiveram popularidade na época, né? Está aqui 3 empresas, as 3 são japonesas. Japão dominava bastante nessa época, então Capcom, Sega e SNK. Aqui alguns processadores que dominavam essas máquinas, né? O Motorola 68000, já falamos dele, bem popular nessa época, nesses aparelhos embarcados. Então, arquitetura CISC, Zilog Z80 era utilizado também como um processador auxiliar em algumas máquinas. Hitachi SH2, já na arquitetura RISC, já nos anos 90, IBM PowerPC foi utilizado também bastante.
A quarta geração, ela é inaugurada pela NEC, que é uma empresa de hardware, né, japonesa, com PC Engine. Apesar desse nome, ele é um console doméstico de mesa e foi lançado com outro nome aí no ocidente, pela Hudson Soft, isso em 87. Essa é a geração conhecida como 16 bits. Era um momento ali também que batia com a maioria dos processadores. Os processadores também estavam mudando de 8 bits para 16 bits. O Sega Mega Drive, trouxe ele como destaque, foi lançado em 88 no Japão e ele tinha um chip auxiliar para gráficos, 64 KB para RAM, né, 4, depende do cartucho, né, mas 4 megabytes aí, um cartucho padrão, ele chega a 8, e trouxe um chip dedicado para áudio, da Texas Instruments, e também um para sample da Yamaha, os dois de áudio. Mas ele foi uma plataforma que se destacou porque foi uma plataforma que migrou do arcade para consoles de mesa. Então a Sega utilizou esse Motorola MC 6800, 16 bits, que nós já vimos ali. Ele foi utilizado naquelas plataformas arcade, foi utilizado na plataforma System 16. System 16. E tinha um clock base de 7,68 MHz. A partir daqui eu não encontro muitas informações sobre litografia, provavelmente uma questão de marketing, porque havia se passado ali, né, a questão dos micrômetros para nanômetro, e os números são altos de nanômetros, né? Então deve ser uma coisa entre 900 nanômetros, uma coisa assim. Outro destaque é o Super Famicom, também conhecido como Super Nintendo no ocidente, e ele utilizava dois chips auxiliares para gráficos da Ricoh, 128 KB de memória RAM, o cartucho podia chegar a 6 megabytes, trazia um, um chip dedicado de áudio, que era uma boa evolução para a época, da Sony. O microprocessador, novamente um baseado no MOS Technology 6502. A fabricante era Ricoh, 16 bits, 5A22. Tinha um clock variável, no pior situação, ele estava em 1,79 MHz, e no melhor 3,58. Eram três clocks diferentes, eu só destaquei o melhor e o pior, mas eram situações de arquitetura que ele fazia clocks diferentes. Então ele tinha dois barramentos de endereço de navegação, em barramento de 8 bits, que é o chamado barramento A, de 24 bits para acesso geral, e o barramento B de 8 bits, sobretudo para registro da APU e PPU, dois chips que a gente viu ali. São chips auxiliares, né? Para comunicação, no caso. Também vou destacar aqui, primeiro, portátil, né? Vendido em massa, né? O primeiro popular, que foi o Nintendo Game Boy, também nessa geração, lançado em 89 pela Nintendo. Então ele só tinha 2 bits de cores, só podia fazer 4 cores. A memória RAM de 8 KB,
A VRAM de 8 KB também. A ROM 8 MB. Utilizava cartucho, né? Então a memória ROM podia chegar a 8 MB pelo cartucho. Processador. Então ele utilizava um Sharp baseado em Intel 8080. Um clock aí que podia chegar a 4,19 MHz. Então, interessante. Primeiro portátil. Lançado nessa época com popularidade, né? Então carece de informação também ali sobre a CPU, né? Tem bastante informação sobre a arquitetura dele, mas a CPU não. A gente só sabe que usava instruções do Intel 8080. A quinta geração é a geração conhecida pelos jogos 3D nativamente, né? E traz um grande salto aqui tecnológico. O produto inicial é o 3DO e o produto de destaque é o PlayStation de 94, lançado em 94. A entrada da Sony nesse mercado, ele trouxe uma GPU da Sony, 2 MB de RAM, a mídia mudou para CD, isso traz qualidade de áudio e qualidade, mais armazenamento, né? A CPU é uma LSI Logic Corp RISC de 32 bits, uma parceria com a Sony no desenvolvimento. E tem essa família MIPS, eu não conhecia essa família, conheci agora para o seminário. O clock base de 33,86 MHz. Então, comparando com a geração anterior, é um salto grande em todos os aspectos. Agora, a sexta geração, a geração que inaugura a resolução HD. Nessa época estava acontecendo uma mudança tecnológica nas TVs domésticas. Estava iniciando TV digital em alguns países e a mudança aí para tela plana e formato de transmissão das TVs e de tecnologia. O primeiro produto é da Sega é o Dreamcast, de 98. Mas o produto de destaque também é da Sony, PlayStation 2. Uma GPU com 147 MHz, 32 MB de RAM e a mudança aí de mídia foi para DVD. Aumentou bastante a ROM para 4,7 GB. Resolução ainda no 480p, uma pequena melhoria. Os processadores dessa época começaram a mudar, começaram a parecer mais com o PC, né? Mas eles ainda tinham essa parceria, fizeram parceria com a Toshiba nesse caso, Emotion Engine, o nome desse processador. De novo essa arquitetura MIPS que eu desconhecia, 294,900 MHz aproximadamente, né? Na mudança da sexta para a sétima geração, esses consoles portáteis começam a parecer com PCs, né? Então eles vão tentar adotar algumas arquiteturas dos PCs naqueles períodos. Então essa sétima geração também foi conhecida pelos controles de movimento, graças ao Wii. O produto inaugural foi o Microsoft Xbox 360 2005. E é o produto que vou trazer de destaque. Utilizava uma GPU ATI Xenos, 512 MB de memória RAM. A ROM variava bastante, já era disco rígido, né? E utilizava mídia de DVD.
também foi a adoção aí das resoluções HD, início da resolução Full HD. E o processador é um IBM Power PC. Esse codinome dele, Xenon, Xenon, né? Mas eu acho que a Intel também tem um Xenon. São produtos diferentes. 3 núcleos, também da família Power PC. 3,2 GHz de clock. Clock bem alto para época, né? Mas essa outra arquitetura, imagino que as coisas sejam diferentes. E litografia 90 nanômetros. O salto da sétima para a oitava geração também é baseado em acompanhar os computadores. Aqui no caso, a mudança também nas TVs, né? As TVs Full HD ficam populares e essa geração é que segura Full HD. Então, o primeiro produto foi o Nintendo Wii U de 2012 e o produto de destaque é o PlayStation 4 da Sony, lançado em 2013. A GPU é da AMD. Nessa geração, alguns consoles, né, se assemelham bastante com computadores, até os dias recentes, né? Então a gente já está no oitavo, tem oitavo e nono ainda. Então ele utiliza uma APU. A APU ela integra a CPU e GPU no mesmo chip. No caso aqui a arquitetura GCN Radeon na GPU, 8 GB de memória RAM para vídeo e processamento. E o chip principal baseado no codinome Jaguar da AMD, nessa APU com 4 núcleos, 1,6 GB de clock base, 28 nanômetros na primeira versão de lançamento. E chegamos aqui na geração atual, que é a nona geração. A geração é interessante porque alguns produtos acompanham TVs em muitos países, e aqui no Brasil está começando a se popularizar a resolução 4K, né? Mas o produto inaugural dessa geração é um portátil que ficou híbrido com console de mesa, né? Ele faz as duas funções, provavelmente para fugir da concorrência dos celulares, né, nos portáteis, que é o Nintendo Switch 2017, o lançamento dele. E ele utiliza uma GPU da NVIDIA baseado em GM20B, uma geração delas, de GPU deles, mas um chip só, um chip semelhante à APU, né, que a gente tinha visto na geração anterior. 4 GB de memória RAM, 32 de memória interna, utiliza cartão para mídia de jogos, 720p na resolução da tela dele, 1080 se conectado a uma TV. E nesse chip chamado Tegra X1, que também está incluso a APU, a GPU, tem também os núcleos da CPU. São 8 núcleos Cortex, são 4 mais fortes e 4 mais fracos de clock. São 4, os mais fortes são Cortex A57, 1,5
0,2 GHz. Coloque nesses núcleos mais fortes, é similar aos celulares de hoje em dia, né? Também possuem núcleos mais fortes e mais fracos, dependendo da tarefa que precisa ser executada. Litografia de 20 nanômetros. O chip é desenvolvido pela NVIDIA e fabricado pela TSMC de Taiwan. Outro produto dessa geração, e agora chegamos nos produtos mais recentes. O primeiro é o Sony PlayStation 5, lançado em 2020, ano passado, final do ano passado. A GPU tem 36 núcleos RDNA2 da AMD, com clock de 2,23 GHz, 16 GB de RAM compartilhado, memória e vídeo, né? A ROM dele, memória interna, vem com 828 GB, mídia Blu-ray, e já é um produto daqueles para chegar na resolução 4K nos jogos. A CPU dele, AMD, 8 núcleos em 2, bastante semelhante com CPUs de computadores atualmente. 3,5 GHz de clock base e a menor litografia nesse tipo de arquitetura no momento, 7 nanômetros, em arquitetura x64, né, x86. E o último produto a ser destacado, são dois na verdade, da Microsoft. Ela lançou dois porque um é mais parrudo que o outro, em questão de configurações. O mais parrudo é o Series X, Xbox Series X. Ele tem 52 núcleos RDNA2 da AMD, customizado, 1,825 GHz. A RAM, 16 GB de RAM, vem com SSD. Outro produto também vem com SSD, mas memória interna de 1 TB, né? Media Blu-ray, outro produto para chegar em 4K e atender a necessidade das TVs que estão sendo compradas agora. E o chip dele é muito semelhante ao do PlayStation 5 e muito semelhante aí os dois produtos da Microsoft, Series X e Series S. AMD de 8 núcleos, geração Zen 2, 64 bits, né? Na arquitetura x64, clock base 3,8 GHz, arquitetura 7 nanômetros. Então percebemos que os produtos atuais vão por dois caminhos. Dois produtos vão por um caminho de PC, computador, utilizando a arquitetura x86. E os portáteis vão por um caminho futuro de desenvolver o ARM, né? Trazer o ARM mais potência. É isso que podemos concluir com essa geração final. Eu fico por aqui.